Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vou pedir licença e já vou entrando. Eu sou a professora Aline Bonifácio e leciono de 1º ao 5º ano aqui na nossa Itajaí. Mas quem está acompanhando as aulas já sabe que eu quero falar com o 4º ano. Me diz uma coisa, 4º ano. Vocês estão estudando? Estão fazendo as atividades? E a leitura? Estão treinando? Quero só ver, tá bom? Bom, hoje nós vamos aprender um pouco sobre o componente curricular de História. E vamos falar sobre as transformações no meio natural. Preparados? Vamos lá! Na última aula de História, nós vimos sobre a formação da sociedade brasileira, que nós somos a mistura dos povos indígenas, africanos e dos imigrantes. Por isso que somos tão diferentes, tão bonitos e temos uma cultura tão rica. Mas vamos continuar. Bom, vamos pensar um pouco sobre como começou essa transformação de paisagem aqui no Brasil. Antes do Brasil ser descoberto, nós sabemos que os índios já viviam aqui e viviam em harmonia com a natureza. Mas, a partir do momento que os portugueses chegaram ao Brasil, aos poucos, eles foram mudando essa natureza para começar a colonizar, para começar a construir as suas casas aqui. À medida que eles foram fazendo isso, eles aos poucos foram mudando essa paisagem da natureza, essa paisagem natural. E então foi o início dessa transformação. Agora, vocês podem pensar, como que isso foi acontecendo? Esse processo levou um tempo, não foi de um dia para o outro. Primeiro, o homem começou a ocupar o campo, ou seja, as pessoas começaram a fazer as suas casas em regiões de campos. E ali elas começaram a plantar para comer. Elas começaram a criar os animais e aos poucos começaram a formar os primeiros vilarejos do Brasil. Até aqui, tranquilo, crianças? Ótimo, então vamos lá. Depois desses primeiros vilarejos e à medida que foram chegando mais pessoas aqui no Brasil, o campo também foi crescendo e evoluindo. Os donos das plantações começaram a plantar não só para sustentar a sua família, mas começaram a vender os produtos também. E com isso, a plantação virou o que nós chamamos de atividade econômica, que é uma forma de ganhar dinheiro. E quanto mais o campo crescia, mais mudanças iam acontecendo na paisagem natural. Mais áreas tinham árvores cortadas para construir as casas e várias outras mudanças foram acontecendo. É interessante aqui nós sabermos que a agricultura começou a ficar mais diversificada. E hoje nós já temos pelo menos 3 tipos de agricultura. Dá uma olhada aqui nesse slide, 4º ano. Nós temos a agricultura familiar, que é quando a família planta para o seu próprio sustento. Ou ela até vende o produto, mas a plantação é pequena e só trabalham ali as pessoas daquela família. Depois, nós temos o agronegócio. O agronegócio acaba sendo bem maior que a agricultura familiar. E ele envolve desde
desde as plantações até chegar nas indústrias. E ele já é praticado pelas empresas. Então, tem vários empregados. E por último, nós temos a agricultura orgânica. Quando os produtos do campo começou a ser vendido, era comum os donos das terras usarem produtos para fazer os legumes, por exemplo, crescer mais rápido e parecer mais bonito. Só que esses produtos que eles usavam fazem mal para a nossa saúde. E é aqui que entra a agricultura orgânica. É uma plantação que não utiliza nenhum tipo de produto que possa prejudicar a nossa saúde. Ela é mais natural. Por isso, é importante nós sabermos se o que estamos comendo é orgânico ou não, para sabermos se pode fazer algum mal ou não. Bom, até agora, nós vimos que o homem foi transformando as paisagens naturais e foi construindo pequenas vilas, fazendas, e hoje temos as grandes cidades. E isso foi bom para o ser humano. Mas me diz uma coisa, e para a natureza? Será que também foi bom? O que vocês acham? Pois é, nem tudo o que o homem fez foi bom para a natureza. Pelo contrário, trouxe diversas consequências ambientais. O ser humano derrubou árvores, derrubou florestas, e isso provoca vários efeitos. O ar fica pior para respirar, os animais perdem as suas casas, alguns tipos de plantas deixaram até de existir. Com isso, o homem também alterou o solo. Você consegue correr 4 horas sem parar para descansar direto? Não, né? Você até consegue correr 4 horas, mas tem que descansar. O solo também. A terra não consegue produzir as plantações se não tiver um descanso. Se isso acontecer, o solo fica seco e não consegue produzir mais nada. Você sabia que o solo do Nordeste brasileiro, que hoje em vários lugares é seco, já foi uma floresta? Pois é, foi isso o que aconteceu. O ser humano, quando começou a mudar a natureza, também poluiu vários rios e até mudou o curso do rio, o que gerou seca em alguns lugares e alagamentos em outros. E muitas outras consequências ambientais aconteceram por causa da ação do homem. Por isso que é dever de todo mundo cuidar do meio ambiente, pois nós precisamos dele para sobreviver, mas devemos ser responsáveis e cuidar dele também. Quero aproveitar que eu estou falando de cuidar do meio ambiente e falar um pouquinho sobre a água. Desde pequenos, a gente estuda da importância da água, que precisamos dela para comer, para cozinhar, para limpar e que não devemos desperdiçar. Eu sei que vocês já sabem disso, mas a professora gostaria de reforçar isso com vocês. Mesmo chovendo um pouco em alguns dias, essa chuva está sendo insuficiente aqui na nossa região. E se não pouparmos a água, vai faltar para todos. Então, pessoal, conto com a ajuda de vocês. Economizem água. Combinado? Então,
Vamos lá! Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a transformação da natureza depois que o ser humano começou a colonizar o nosso país. Aprendemos sobre a ocupação no campo e como essa ocupação evoluiu. Mas também vimos que essas transformações trouxeram várias consequências para a natureza e que é dever de todo mundo cuidar do meio ambiente. Bom, quarto ano, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Vocês já sabem, continuem acessando o Classroom, fazendo todas as atividades. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo da professora Aline e até a próxima.